Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Qual é o Tema? Hoje vamos receber minha querida amiga, professora e mestra Raquel Coelho, que estará falando sobre a. Deixa eu pegar aqui a colinha. A invenção do cinema, a invenção do Nordeste, o discurso imaginético no cinema novo e no cinema contemporâneo de Pernambuco. Então, oi Ana Paula, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Esperar as pessoas entrarem para iniciar esse bate-papo aí com a Raquel, com esse tema super incrível sobre cinema e história. Nath, seja bem-vinda. Boa noite. Vamos esperar. Dar os convitezinhos aqui. As pessoas acompanharem a nossa live. Vendo o Anderson. Aqui já. Mais rápido do que eu. Olá! Me escuta? Tô te escutando só um pouquinho meio longe. Longe? Melhorou. Isso. Agora te escuto melhor. Não tá legal? Eu estou vendo bem. Oi? A imagem tá boa aí? Dá pra ver? Dá, né? Dá pra ver. Então tá. Beleza. Fala, Matheus. Boa noite. Como que você está? Boa noite, Raquel. Primeiramente, muito obrigado por topar falar conosco sobre a sua temática de pesquisa da monografia. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, a Nath, o Anderson, o professor Wagner, e também a todos aqueles que estarão aí conosco. Raquel, peço então, primeiramente, que você se apresente para a gente falar um pouco sobre você. Tá. Eu sou professora daqui do município de Petrópolis, né? Minha formação inicial, sou professora, né? Fiz o curso normal no Colégio Estadual Rui Barbosa. Depois eu fiz o normal superior na Universidade Cândido Mendes. Não fui direto atuar como professora, fui para outra área, fui para a área de saúde, trabalhei em algumas clínicas, até que em 2005 eu decidi voltar, né? E aí eu fiz o concurso para Teresópolis e também para Petrópolis, passei, né? Então eu retornei ao magistério a partir de 2006, trabalhando no município de Teresópolis. Logo depois eu fui convocada para vir trabalhar em Petrópolis. Nesse período eu tive minha filha e tudo, em 2007, e aí eu decidi que eu queria voltar a estudar, né? Aí eu fiquei pensando, aí tinha uma amiga trabalhando comigo, a Margarida, e ela falou assim: quer fazer história? Eu falei: poxa, história me interessa, acho que eu vou entrar nessa área e vou tentar. Só que ela estava no período de concurso de títulos, né? E eu fui lá para conseguir uma bolsa, e eu fui até o CP e dei entrada então no curso de história. Eu comecei em 2009, tá? Aí eu fiz o curso de história, né? 2009 e 2012. Depois eu fui fazer umas minhas especializações, né? Tem uma especialização em História e Cultura no Brasil, que foi na Estácio. Depois eu fiz Educação de Jovens e Adultos pela UF e também Ensino Religioso pela UFJF. E agora, em 2018, eu fui aprovada e fui fazer o meu mestrado, né, em Ensino de História pela UF, o Prof. História. A decisão, né, 2009, de voltar para a História tem muito a ver com um professor que eu tive no Colégio Estadual Rui Barbosa, o professor Eduardo, que dava uma aula de História que eu considero muito dinâmica. E aí eu Uhum. gostei.
Mas, a princípio, não era essa carreira que eu ia seguir, não, né? Do magistério, nem era magistério. Eu queria ter feito técnico em contabilidade, ficar trabalhando com exatas. Mas aí eu fui mudando e acabei na história, seguindo carreira, agora até o mestrado eu fiz em história. Esse convite eu quero agradecer, muito obrigada, tá, Matheus? Tudo bem que eu deixei assim, né? Aham. Começou há algum tempo, eu deixei para agosto e tudo para o final. Foi interessante também, né, de revisitar a minha monografia, né, que já tem 8 anos. Eu me formei em 2012, né? Apresentei essa monografia no dia 18 de junho de 2012, aniversário da minha orientadora, professora Graça. Então, tinha muito Eu sentido chamei para ela mim. para ver. É, né? Mandei é. É, a professora Graça me ajudou muito, e aí foi até brincadeira quando foi o dia da apresentação, né, da defesa da monografia, lá no dia do meu aniversário, mas a gente não tinha uma outra data, porque um dos avaliadores era convidado, teria que vir, e aí precisava ser essa data específica. Bom, quando você falou, e aí agradecendo o convite, agradecendo as pessoas que estão assistindo, e quando eu vi o seu tema, qual o tema, né? E eu lembrei muito quando eu entrei na Faculdade de História, em 2009, com aquela coisa de todo mundo ter que se identificar, né? Ó, Uhum. eu falo disso, eu sigo essa corrente, eu vou ser bem honesta que eu fui nessa empolgação, né, que a Margarida me deu, falando de como é que estava sendo o curso. Falei, poxa, eu vou voltar, né? Minha filha está quase 2 anos, quero voltar a estudar. E aí você se depara de cara com aquelas aulas assim, fala, meu Deus, realmente era isso que eu queria fazer, né? Que o meu primeiro período já tinha história e historiografia. Pesado, eu fiquei pensando. E todo mundo perguntando, você vai falar sobre o quê? Eu falei, gente, mas tenho 3 anos e meio para pensar. E Bem assim. você tinha que achar, né? Eu tenho essa coisa de se encaixar num tempo. Falei, bom, eu acho que eu tenho algum tempo para conhecer, né? Para conhecer as teorias, para entender como é que se fazia a história, que é bem diferente da história que a gente está acostumado na sala de aula, né? E Sim. como aluno de história, para aquela coisa de historiador, de pesquisador. E eu levei um tempinho para decidir o que eu ia escrever. Se quiser perguntar alguma coisa aí, pergunta, porque eu estou, né, ansiosa, né? Eu já saio Não, falando. pode ir, tá ótimo. Pode, então. Pode. Aí, quando foi em 2011, né, no segundo semestre, a gente tinha que optar lá, monografia 1. Aí vamos decidir. Eu fui para a primeira aula pensando, para ser bem honesta, um tanto quanto indecisa, tá? Eu pensei em história da educação. E eu fui vendo os colegas, né, falando os temas, o que eles queriam falar. Até que eu conversei com o professor e falei assim, olha, eu gosto de 2 temas. Um eu gosto de cinema e o outro eu gosto de Nordeste. Será que dá, né, para a gente fazer a junção? Eu sei que nesse momento esse professor ele me indicou assim uma série de filmes e a Uhum. tese do professor Durval Muniz. Falou, primeira coisa, lê a tese dele. Você vai ter que ler. Depois, desses filmes você seleciona alguns. Lembrar dos filmes que eu tinha: Amarelo Manga, Cinema, Aspirinas e Urubus, O Baixio das Bestas, O Céu de Sueli e Anjos do Sol. Foram os 5 primeiros filmes que ele recomendou que eu assistisse, enquanto eu estava lendo a Invenção do Nordeste, né, a tese do professor Durval, para então selecionar. Então, naquele primeiro momento, foi trabalhar isso, né, como eu iria dar continuidade a esse trabalho. Lendo a tese, eu decidi então selecionar desses aí 2 filmes, tá? 2 filmes e direcionar para o Cláudio Assis, que é o diretor dos filmes, o cineasta. E aí eu peguei o Amarelo Manga e o Baixio das Bestas. Uhum. Em contraponto, eu peguei 2 filmes também do cinema novo, já que a tese do Durval falava muito dessa figura do nordestino, né? O como a gente vê o Nordeste, como se trabalha o Nordeste, como as artes, né, mostram esse Nordeste. Então eu fiz isso. Peguei esses 4 filmes, né? 2 do cinema novo e 2 do cinema contemporâneo pernambucano desse grupo do Cláudio Assis. Pois bem, até aí, tranquilo, né? Você leu a tese, viu os filmes, agora você tem que ter a teoria, né? E aí, Mark Ferro, Robert Ronstone,
Michel Lani, todo mundo para a gente poder fazer o quê? Descobrir como se trabalha com cinema, né? Trabalhar com cinema, legal, vou ver o filme, mas não basta só assistir esse filme, Olha, né? O em sua homenagem, eu tô com a Oi? canequinha aqui, ó, cinema, tá? Ah, que linda! Muito Só não é bom, muito café. obrigada. Ah, não, eu tô com a minha aqui bem ao estilo, né? Mas o meu é A minha, café, eu tô, tá? tô na água. Não, tem água aqui também, mas o meu é café, porque sabe que precisa de muito café, né? Pra gente manter o ritmo. Pois bem, aí o que eu fiz, Matheus? Eu fiz uma introdução na minha monografia, onde eu faço a apresentação desses autores. Depois eu vou falar um pouco, né, que é essa relação do cinema e história, como se dá essa pesquisa, né, esse olhar, que é muito mais um olhar da narrativa do presente para o passado, né? Então, Sim, esse cinema ele é produzido em dado momento por um determinado grupo. Isso tudo aí vai aumentando, né, o que a gente faz de pesquisa e o olhar que a gente tem para o uso do cinema. Vou sim. salientar aqui que esse trabalho não foi feito para, assim, na época não fiz trabalho pensando em aplicar numa sala de aula, tá? Era um trabalho de pesquisa de história mesmo, tá? Aí eu fiz isso e depois eu tive que estudar também um pouco da história do cinema, do cinema brasileiro, né? Então eu tenho um capítulo que fala sobre essa relação história-cinema e tem um outro que vai falar sobre a história do cinema brasileiro. Porque tinha que compreender também como é feita, né? Como é estruturada essa história do cinema. Que para mim era algo novo, né? Eu pensei o cinema, a gente acaba pensando no cinema com base, né, nos estúdios de Hollywood. Não tinha Aham. pensado no cinema nacional, né? A gente sempre trabalha com os filmes com temáticas de história. E aí eu tô pegando filmes que a princípio falam de realidade, né? Dois do cinema novo, um até baseado numa obra literária, né, de Graciliano Ramos, que é o Vidas Secas. E aí você tem que, então, repensar o que é o cinema no Brasil, né? O que é o cinema brasileiro. Então, o capítulo 3 eu falo bem mesmo de como surge essa cinematografia brasileira, como o Brasil olha para a indústria cinematográfica, que é interessante, né? Alguns autores falam muito do mito fundador, que é muito mais da produção, ou seja, de fazer o filme e esquece da exibição do filme, que é uma forma diferente da francesa ou da. Ah, Eu achei essa parte muito interessante, né? Na parte da história do cinema nacional, que essa questão que você fala que sobre um mito, né? O mito fundador, é esse que tu tá tocando. Eu falei, cara, que loucura! Como é que. E nesse negócio também da indústria, né, do cinema, porque eles vão colocar tanta burocracia depois para atrapalhar o cinema nacional aqui, que acaba que o cinema não cresce, por mais que ele começa, né? Eu falei, cara, a história do cinema brasileiro é interessante. Não tinha é parado para ver. interessantíssima, né? Você vê o começo muito atrelado à imagem, né? À produção, do que a exibição, ou seja, uma indústria cinematográfica, onde vale muito mais as imagens, as ideias. E muitas vezes essas ideias também precisam de financiamento, porque se você eles chamam muito de filme posado, né? Que aí você tem aquele filme parado, onde você tem que é a ficção, né? Que onde você vai Uhum. posar, ou seja, vai seguir um roteiro, mas que precisa de um financiamento de documentários, né? De pessoas que possam financiar essa indústria, porque ela por si só não visa o público. Ou seja, nós temos filmes maravilhosos, se a gente for ver, você não tem um número tão grande de exibição. Ou seja, Sim, você falta esse acordo com as salas, ou seja, pensar no público em si. Ele acaba se tornando até algo meio que elitista, né? Um determinado grupo assiste, mas não tanto a população em geral. Aí a gente vê dessa sim. história que aí você tem as chanchadas, né? Um período onde, sim, aí a população tem mais acesso às salas, ou você vê quando o grupo do Mazzaropi, né? Uhum. A PAN
como ele articula a exibição dos filmes. Isso é interessante, porque ele vai nas salas, ele pega a porcentagem que ele precisa para continuar mantendo o estúdio funcionando. Então, quando não é assim, esse cinema está sempre dependente muito do Estado, né? De financiamentos do Estado. E aí você precisa de editais, você precisa... E é sempre uma discussão. Quando é do interesse do Estado, o financiamento é maior de acordo com o tipo de discurso que ele quer no cinema. E aí a gente volta lá no Marc Ferrot, no Rosa Stone, entender que discurso é esse do filme. É bem interessante que nós trabalhamos muito com literatura, com essas fontes, e não paramos para pesquisar que filme é esse, que grupo é esse, que momento histórico esse filme foi produzido. E esse foi um outro momento da minha pesquisa que foi interessante, porque, eu vou falar sobre cinema pernambucano. Ótimo, legal, achei os filmes. Você conhece o grupo? Aí, pesquisando, eu descobri até guardei o livro aqui, que a gente, né, tem que remodelar, a gente vai buscar, que é esse livrinho aqui, que foi a minha salvação, que é o novo ciclo do cinema pernambucano, a questão do estilo, da Amanda Mansur. Então, ela vai conviver com o grupo, ela vai conviver lá com Cláudio Assis, com a galera todinha que estava com ele, e vai pesquisar como eles olham para esse cinema. Que grupo é esse? Primeiro, é um grupo de elite, né? É um grupo urbano que se alia a outro movimento que você tem, que é o movimento do Mangue Beat, no Recife, e ele começa, então, as suas produções, monta a produtora, o Cláudio mesmo tinha a Parabólica, e aí você vai produzir. Então, quando você trabalha com cinema, é importante pegar o filme, mas também que produtora que está por trás, quem é o cineasta, qual o estilo dele, o que ele pensa, as entrevistas, isso tudo eu tive que fazer, né? Conhecer um pouco mais o Cláudio Assis. E a Amanda me deu esse material. Para entender toda a obra, todo o contexto, tem que ir mais a fundo, né, do que tu está vendo na tela. É muito mais do que só a imagem, só o som, né? Os autores tratam de binômio, né? Imagem e som. Você tem que entender qual o momento e o porquê que eles ficam nessa temática, né? Porque os filmes do Cláudio Assis têm uma temática. Quando não é rural, é urbana, mas ele está sempre atrelado a um movimento de mostrar esse Nordeste. Como ele está mostrando e por que ele está mostrando. É interessante que depois, no capítulo 4, quando eu falo do livro, né, que é a invenção do Nordeste, o Durval traz isso, né? Fala. Aqui, a Roberta tá falando que tu quase enlouqueceu. Na época, ela foi testemunha. Nós tínhamos um grupo, né, na faculdade, que era a Roberta falando sobre Chile, eu estava falando sobre o Nordeste, tinha uma outra colega que eu acho que falava sobre... não sei se era Irã, não lembro agora, no momento me falha a memória. E a outra que falava sobre sindicato. Então, Caramba. as meninas estavam todas loucas, porque a gente cruzava as informações, né? Uma estava falando da pesquisa do Chile, eu estava falando do cinema. E é engraçado que às vezes eu estava lendo algum livro, né, mexendo, aí tinha uma amiga que ficava cantando, né? Ela ficava cantando as musiquinhas lá do Alceu. Então eu falo que ela tinha trilha sonora e tudo para as pesquisas. Ao mesmo tempo a gente estava tendo aula de Brasil e aí você conseguia juntar Liga Camponesas com o momento que você estava estudando ali, o livro, um cabra marcado para morrer, tá aqui, ele dá para atrelar, a gente fica realmente louca, né? Dava para fazer os links, né? Você fica o tempo todo, né? É um TCC e tudo, né? Mas você, no meu caso, que decidi no último período de 2011, que me formaria, então no primeiro semestre de 2012, né? Eu tive um ano para montar isso tudo, para ler uma bibliografia extensa, para fazer uma pesquisa, né? De mais material, que conforme você vai lendo, você descobre que precisa de mais informações, você tem que buscar assim, toda a referência bibliográfica, mas também mexer um pouco mais com outras áreas que não só da história, né? A Amanda mesmo não é da história, ela já trabalha com a parte de cinema, de audiovisual. Então você tem que pegar isso e entender, tentar, né, entender como é que você vai elaborar todo esse trabalho, e não podia fugir do tema principal, que era trabalhar com a invenção do Nordeste, né? Então,
4 é trabalhar, o capítulo 4 eu vou fazer essa reflexão, né, dentro da perspectiva do que é a tese do Durval, de falar desse Nordeste, né? Esse Nordeste começa a ser gestado a partir de 1920, aí ele trabalha com literatura, né? Ele vai falar do cinema também, ele vai falar dos clássicos da literatura, de estudos sociológicos, Gilberto Freire vai aparecer aí, como a gente, como é o nosso olhar para o Nordeste, isso é muito interessante, né? A gente tem um estereótipo né, montado do nordestino. Ele chama esse olhar pelo avesso, né, do que é o nordestino. A gente acha que o Nordeste é sempre aquela questão de miséria, de fome, de seca, em um contraste que você tem o urbano das praias, né? Essa ideia está sempre na nossa cabeça. Ou, é interessante. ou a representação é muito boa ou muito ruim, né? É sempre bem oposta, né? E acaba não criando a ideia do comum. Quando é natural, né? Ela é muito É. boa quando ela mostra as praias, né? Essa beleza natural. Mas quando ela fala do humano, né? Desse nordestino, ela traz como se fossem todos pertencentes a uma região, como fosse tudo igual, né? Os mesmos sotaques. Ontem eu estava assistindo uma aula de um curso que eu estou fazendo sobre Nordeste também. E a professora mostrou um livro de ensino médio que trata a culinária como se todos participassem daquela mesma culinária ali, aquela sensação de que ela mesma falou que ela só comeu um dos pratos que eles mostram como tipo no máximo 4 vezes na vida. E ela já tem 30 e poucos anos, ou seja, é pegar e tentar montar, né, homogeneizar, que não é verdade, né? Então, o que ele traz, assim? O Durval faz isso, e aí ele fala lá também sobre o cinema, né? E aí, quando você pega os 2 primeiros filmes que eu trabalhei, que é o Vidas Secas, e aí a gente volta à literatura, Graciliano Ramos, década de 30, aí você traz aquele nordestino, aquela questão da terra, mas aí a gente tem que pensar que questão da terra que está colocada ali. A gente está falando de um filme de 64, e essa questão é reforma agrária, né? Então a gente está falando que a discussão no Brasil, no período que o filme é todo conduzido, né? Ele começa, esse filme é de 63, ele começa a ser filmado em 62, 63. Então ele vai mostrar o quê? As questões da reforma agrária. Então, muito mais que mostra aquela mazela nordestina, né, que está sempre recorrente, de fome, de miséria, mas a questão em base ali é a falta de terra. O cineasta quer trazer, que é o do Nelson Pereira dos Santos, ele tenta mostrar qual é o discurso do cinema novo. O cinema novo quer trazer uma realidade, né? Mostrar a realidade brasileira, mas também mostrar essa realidade dentro de uma atividade política. É o período também de surgimento das ligas camponesas, né? Ressurgimento das ligas camponesas no Nordeste. Então, você tem ali a questão da reforma agrária. O mesmo você vai ter já no Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, esse sim, de 64. E ele vai mostrar o quê? Ele não vai mostrar o oposto do personagem Fabiano, de Vidas Secas, né? Um clássico da literatura. Ele vai mostrar aquele sertanejo, aquele homem que vai lutar. Claro que ele vai passar por áreas que acabam remontando essa imagem que a gente tem antiga do Nordeste, que é a religião, né? As religiões messiânicas, né? Onde todos se unem pela religião. Ele vai mostrar essa seca, mas ele também vai tentar clamar que haja uma revolução. Alguns textos que eu li, né, do próprio Glauber Rocha, falando dessa revolução, que teria que se dar, tá, do interior para o urbano. E a gente, olha, nota que a gente está falando da década de 60, né? Do período ali onde a gente, infelizmente, né, você passa pelo golpe. Então, a questão colocada assim é a reforma agrária em seu grande fator, mas se aproveitando ainda de imagens do cangaceiro, do nordestino, que não vê muita saída, que briga pela terra, ou que a única saída essa é a migração, né? Sair mesmo do interior e vir para a cidade. Essas são as questões que estão na tese e também nos filmes. Uhum.
e achando que essa sempre é a cidade como esperança, né? Porque aqui A no cidade Nordeste sempre será. é ruim. Vamos para a cidade, porque a cidade está. E também tem a questão que eu achei legal que tu comentou, nessa parte do Vidas Secas, porque ele é escrito em 30, né? Se eu não me engano, brasileiro. E depois ele remete a mesma coisa em 60. Olha que ele faz. O autor, quando vai trabalhar no filme, ele pega para a questão agrária, como você falou, nessa coisa das terras e tal. E também aproveita o cenário ali já com das industrializações, que o Juscelino estava. Achei muito legal essa parte assim também. Ah, é, você E. tem esse período de 50, aí começa a mostrar esse período de industrialização, né? E aí você tem a questão do matuto, né? Que aí é feito também, que é quando o cinema tem um boom, porque mostra esse contraste. O homem urbano, né? Da Uhum, cidade, tecnologia, e tem aquele que é o do campo, que está sempre mais atrasado, e quando vem, sofre as amarguras. Tem isso também. isso. E a ideia também do nordestino, né? Que por mais que eles tentam modificar nos filmes um pouco, mostrar outra realidade, acaba pegando naquilo que se criou uma identidade nacional lá em 30, né? Quando eles tentam fazer. É, Criou esse é o que estereótipo. o Durval trata desse livro, ele fala, né, dessa questão do saudosismo, né, dos Uhum, autores que mostram que tem aquela saudade do passado, aquela volta ao passado, das relações que pareciam ser harmoniosas, né? Ele uhum, fala isso quando ele faz a análise do Gilberto Freire e tudo. E ele fala, ele usa o Graciliano, usa a própria Raquel de Queiroz também para falar desse saudosismo, de que o passado era melhor do que o tempo presente, né? E o sim. cinema acaba fazendo isso também, claro, com a Uhum, vertente, fazendo suas devidas críticas, mas ele sempre traz esse passado que não quer passar, né? O Durval tem isso na tese que ele fala, ele não vai embora, tá sempre retomando esse passado, né? Ou querendo reclamar de algo. E o próprio cinema é, pernambucano contemporâneo acaba, por mais que ele queira se livrar, trazendo elementos assim, né? Ou aquela saudade, ou aquela fala. No Amarelo Manga tem uma fala muito interessante da moça da Lígia, que é todo dia é igual, nada muda, todo dia se repete, parece não tem cor, né? uhum, Um amarelo manga, que poderia ser mais vivo, mas também remete a uma ferida, né? A uma secreção. Então é aquele amarelo que não dá vida. E aí todo o trabalho do Cláudio no amarelo manga, que é de 2003, ele é urbano, tá? Ele fala da cidade do Recife, mas Recife é antigo. Então ele traz esses personagens recorrentes, né? Ou seja, aquele personagem que está saudoso, ou aquele personagem que está perdido, aquele personagem que precisa de uma ajuda, nem que seja espiritual, né? E aí ele remonta à religião, mesmo que ele coloque lá uma igreja, onde o padre está se questionando sobre a fé, né? Se vale a pena continuar, mas ela também é ponto de saída, ponto de escape dessas pessoas. sim. Então, acaba voltando ao passado, né? Então, ele fica meio que um círculo, não consegue sair daquele círculo, né? Ele vai lá e está sempre E girando, volta. girando e voltando ao mesmo ponto. Essa parte aí eu gosto muito porque, por mais que o grupo queira trazer questões novas, algumas coisas reafirmam o que foi dito pelo Durval, né? Que é essa dificuldade da mudança, do novo, da revolução. O mesmo no Baixio das Bestas. No Baixio das Bestas você tem questões muito fortes, né, na sociedade, questões pertinentes que são... Primeiro você tem um cenário de uma usina, né, uma usina de cana, e você tem um senhor, né, que é uma crítica social bem interessante, mesmo que o filme já tem algum tempo, a gente pode retomar hoje em dia, né, um filme de 2006, que é o senhor Heitor, que está sempre relembrando do passado, um passado que é um passado de autoridade, um passado de regras, que parece, assim, nossa, extremamente conservador, saudosista, mas que é o avô da auxiliadora, que leva uma menina de 13 anos para um posto de gasolina onde ele exibe a menina sem roupa, para que os caminhoneiros paguem. Ou seja, há um discurso, mas há uma realidade que é totalmente
contrária ao que ele fala, em 2006, né? Então a gente tem um material de análise maravilhoso, pode retomar o filme para tratar vários aspectos, né? E a gente também tem aí os rapazes da cidade, né? Que é o Cícero e o Everardo. O Cícero, eles trabalham como eles não são eles são da região, mas eles vão para a cidade, onde estudam, onde tem a vida, né? São chamados agroboys, né? Tem playboy lá, são os agroboys. Achei muito engraçado isso. Agroboys, né? O termo é bem interessante. E eles fazem arruaça, vandalismo, eles sabem que sairão impunes, né? E aí essa modernização, de novo, voltamos à ideia de modernização sem mudança. Sem mudança. Que é claro que você tem que pensar que a tese do Durval é de 2009, né? Então a gente retrata, mas o discurso, se a gente observar, o discurso nas redes, o discurso quando se fala de Nordeste, e assim, por uma falta de conhecimento, a gente acaba, né, perpetuando, trazendo de novo, e a gente conhece pouco, e a gente generaliza, o que na verdade a gente tinha que começar a ver, né, os avanços, as pesquisas, o que é feito nas diversas universidades, os polos tecnológicos que existem, ou seja, essa valorização, porque esse regionalismo, como coloca o Durval, né, que se monta no começo do século XX, ele acaba também trazendo um isolamento, né? E assim uma distinção muito forte entre Sul e Nordeste, essa concepção, né, que a gente tem, onde parece que um é mais industrializado, mais à frente, e o outro ficou no tempo, que não é verdade. Que aí você traz uma pesquisa de começar a rever. A gente tem esse meu trabalho de 2012, né? O quanto a gente poderia mexer nesse trabalho hoje, né? 8 anos depois. O quanto a gente teria de debates para serem colocados aí em outras áreas, trazendo cinema. Verdade. Né? Tem o bom do cinema, que é interessante, é como ele olha para essa sociedade, né? Como ele analisa a sociedade. Eu trabalhei com cinema, depois trabalhei com cinema na especialização e depois no mestrado, né? Então, o trazer a obra, trazer o olhar do cineasta e trazer a pesquisa historiográfica traz para a gente um material de análise muito interessante, muito bom. Quando a gente faz essa pesquisa ampla, não adianta ficar só no filme. Vai lá, bisbilhota a vida do cineasta, vai lá ver que grupo que ele pertence, como é que foi exibido, busca lá entender ou não. Por quê? Quando a gente falou do mito fundador, esses filmes pernambucanos ainda estão meio que atrelados a essa ideia de produção de filmagem, tá? Sim. Poucas pessoas tiveram acesso ao filme, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas assistiram, né? Então ainda não temos essa dinâmica. Hoje mais ainda, né? Fica mais difícil essa exibição, como está sendo os filmes, né? As produções de filmes no Brasil, apesar de nós termos, desde 2014, uma lei que diz que tem que exibir filme nacional, né? Produção nacional nas escolas. Gente, presta bem atenção, produção nacional, né? Claro, produção que você vê, que não tem problema, que tem, né, a idade, bonitinho, né? A gente fala produção, e todo mundo fala um monte de coisa que não entendeu. Vai fazer todo o critério de análise. Mas você tem aí uma dinâmica de que esses filmes poderiam ser exibidos e conhecidos. Tem material excelente, documentários, material que não ficam só produções, principalmente para a história indígena, de grupos indígenas que fazem produções de audiovisuais, né? Então você poderia pesquisar mais, exibir, fazer esse contato, para a gente não achar que tudo que é produzido pelo cinema nacional é ruim, né? A gente também tem essa ideia que ficou muito ali na pornochanchada, né? Parece que tudo ficou ali. E não é verdade. Tem filmes excelentes. O Vidas Secas é um filme que você passa tranquilamente na sala de aula. Você faz a discussão, você leva a década de 30, mas também traz a questão para a década de 60 do século passado. É estranho, né, falar isso. Estamos no século passado, às vezes quando tem que falar. Eu também. Aí você fala uma década de 20, não, do século passado, para não... E volta à discussão hoje em dia. Por que não trazer essa discussão? O quanto evoluiu, o quanto de leis a gente conseguiu, qual o movimento, né, o movimento do Sem Terra, né? Como é que faz? Como é que faz essa articulação? E aí, claro, faz o filtro, porque tem muita coisa que a gente pode aproveitar.
sim. É uma questão que tu falou aí de usar o filme em sala de aula, que é uma questão que também você comenta no seu texto, que isso começou lá com o governo, né? Em 30. Basicamente, que eles pedem ajuda do Estado para poder patrocinar os É, filmes. E vem então a questão do cinema como educativo, né? Cinema educativo. Aí eles sim, começam a fazer quando, filme. né, aí você tem a produção de filmes, esse cinema educativo, mas aí esbarra num outro problema, né? Tá, produz, agora tem que exibir, né? É, E aí você tem que limpar as escolas, você tem que ter o material todo para essa exibição. Que filme que está sendo produzido? Em que momento? Aí a gente pode buscar um outro material, né? Qual é o discurso que se quer desse filme, né? E esses filmes tinham muito de, claro, falar da história, né? De acontecimentos da história, mas ao mesmo tempo de uma propaganda política, né? sim, Uma propaganda de um grupo. De vez em quando, assim, a gente observa no cinema essa retomada, né? Que filme está sendo produzido? Não, mas tem que estar de acordo com o discurso daquele momento. Aí você fala, olha, já está pegando aqui o material. E esse é o grande problema. Nós não temos uma indústria cinematográfica, né? Por precisar sempre desse apoio financeiro, uhum, muitas vezes muitos cineastas acabam realmente fazendo o existiu. que é pedido, né? Esses filmes. E que não é a ideia, né? É a produção. É a produção para falar, talvez, dos acontecimentos, mas também trazer esse quê de ficção, de trazer esse pensamento crítico, né? Senão fica só um pensamento, uma vertente, fica Sim. perigoso, né? É, Fica... porque aí acaba que o governo vai influenciar na forma do que está sendo produzido, né? eu vou usar o cinema como propaganda. Sim, Aí vira só propaganda política. Aí não é. como, Deixa de ser como, arte, muito, deixa de ser criação. como muitos, Pode falar. muitos governos usaram, né? A ideia Tanto, com o intrínseco, né? Você tanto tem aqui essa como ideia, lá né? fora. Sim, ele tem esse fator, né, de propaganda, de mostrar o outro como é, alguém que não deve ser valorizado, né? Alguém que pode ser desrespeitado. Esse discurso é muito perigoso, né? Porque ele traz Sim, só para um grupo esse olhar. Então, o cinema tem eu acho que esse espaço para análise muito grande, né? Você pode sim. trabalhar, você pode construir em cima dele, né? Quando eu E tem tava. Pode falar, pode concluir, conclui. tem não tem problema. Tem uma frase do Everardo, né? Que é o personagem do Matheus Nastergalli, no Baixio das Bestas, sabe que ele fala? Ele fala assim, ele olha, é uma cena que eu acho muito interessante, porque ele tá no cinema, abandonado, ele olha para a câmera e fala: "Sabe o que é melhor no cinema? É que no cinema tu pode fazer o que tu quer." Ou seja, essa é uma frase, na verdade, do próprio Cláudio Assis, né? Você vê ali, o cinema tem Aham, essa possibilidade de criação, de diálogo, e é marcante, essa cena é muito marcante. Então, você pode construir. Nessa experiência de cinema, no mestrado eu também trabalhei com cinema, só que eu trabalhei com o cinema atrelado à história da África, né? Então, eu consegui uhum, fazer uso de animação nas séries iniciais, trabalhando também com cinema e trabalhando história da África. Então, você consegue articular, né? Pegar esse mundo lúdico, esse mundo de fantasia, que aí eu estou falando já das crianças, né? Dos menores, do mundo de animação, e transformar em aula. Por que não? Pode falar, agora você fala. Desculpa não. ter te É interrompido. interessante, quando eu estava lendo e fazendo esses comentários sobre o cinema contemporâneo e tal, é um filme nacional também que bem mais divulgado, o Alto da Compadecida entra nesse período. O Alto da Compadecida, ele também trabalha com essas ideias, né? Com o Uhum. nordestino, né? Sim. Com aquela coisa do cangaceiro, apesar dele trazer esse aspecto, é um filme lindo, né? Você tem esse aspecto de trazer a religiosidade, né? Os milagres, mas aí você tem um nordestino meio atrelado à ideia do matuto, né? Que ele fica tentando passar, dar um jeitinho de sobreviver, que não é aquele que está. Ele fala assim, das mazelas, da Uhum. fome, né? De como conseguir um emprego, conseguir sobreviver, mas eu também tenho aquele que tenta dar um jeito que lembra um pouco o trabalho assim do Matuto, né? Do Mazzaropi, aquele que, Uhum. apesar de estar numa situação mais
menos favorecido, ele consegue articular, sobreviver, dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali e conseguir, mas ele traz elementos que são ainda desse Nordeste, desse olhar avesso, né? Sim, isso que eu Uma ia te obra do falar. Ariano Suassuna, né? Então ele tem esse avesso. O Durval chega a falar do Ariano também na tese, não desse da obra e tudo, mas ele fala sobre esse olhar, né? Essa persistência Uhum. daquele nordestino, do cangaceiro, que são imagens recorrentes da seca, da dificuldade, da religiosidade, são sempre presentes. Essas características que estão sempre ali presentes no Nordeste, que parece que, por mais que vai falar de Nordeste, a pessoa tem que botar o cangaceiro, tem que. E eu achei um negócio. Tem outros. Pode falar. Pode falar. Achei um negócio Não, interessante que eu tava. Quando eu tava lendo, eu tava lembrando de uma novela que a Globo fez há um tempo atrás, chamada Velho Chico. E aconteceu que ela se passa no Nordeste, né? Só que eles gravaram com um tipo de câmera mais amarelada. Então a imagem dava meter uma imagem do passado, meio cansativo. O que aconteceu? Numa cena com o celular, estavam falando de 2018, se eu não lembro. O cara aparece com o celular. Isso rodou as mídias na época, falando: cara, por que essa novela é de época? O cara tá com o celular. As pessoas achavam que eles estavam remetendo a uma realidade do passado, mas não, era o Nordeste atual, né? Que aquilo não mudou, tipo, né? Com essa mesma visão avessa, que com aquelas marcas. Eu falei, cara, de como é que deixar envelhecido, né? Aquela coisa Uhum. bem do passado, né? Que aí acaba a pessoa não conseguindo nem fazer o que provavelmente gerou isso. Eu não assisti, né? Não assisto novela, mas Eu também não. intuito que talvez tenha gerado isso, né? De você não conseguir desassociar, né? Porque, se eu não me engano, essa novela tem o coronel, tem a figura do Sim. coronel, aquele fazendeiro que comanda tudo, né? A ideia do voto de cabresto, né? Muito Uhum. recorrente, né? Daquele grupo, daquele curral eleitoral, né? Aquela coisa de você ter que Isso. votar, conduzido, são sempre os mesmos políticos, né? E aí fica difícil para a gente se associar, né? E, Você olha que mais fala, não cabe. O Nordeste não é tecnológico, não é moderno, não pode uhum. haver como forte isso. É realmente, Matheus, é uma análise bem interessante. Sim, E não é moderno. Oi? Aí você fica pensando, o Nordeste não é moderno? Não tem É, modernidade? Não tem algo novo, né? foi o que na época eu pensei, cara, eu falei, as pessoas não notaram que eles estão falando do Nordeste atual. Essas coisas do Porque passado então, ainda tanto que existem lá, mas. imagem, né? Essa imagem ela é recorrente, né? Principalmente em novelas, é sempre impregnado. O Mark Ferro ele fala, né, de associar o filme ao mundo no qual ele é produzido. A gente pensar na novela, principalmente a novela Uhum. da Globo, né? E que mundo é esse que ela está sempre produzindo? É sempre esse mundo do coronel, do passado. Claro que são questões que a gente vai estudar, a gente pode falar sobre isso, mas que parece que não traz nada novo, né? Então, sim, as novelas Sim. vão entrar nessa ideia aí, do Não, olhar sobre a vida, né? E a sim. gente acaba tão acostumado que nem percebe que estava falando de algo recente, né? Que o tempo já tinha passado, né? O salto temporal aconteceu ali, você nem tomou Sim. conta, porque a imagem que você tem na memória, né? Essa sua imagem é sempre a mesma. É o amarelo, né? O amarelado, que não Uhum. é vivo, que não é. Ele é sempre da reclamação. É muito interessante que o amarelo manga ele fala disso, né? Que é sempre aquela coisa que fere, que reclama, que não evolui, que deveria ser um amarelo, na verdade, resplendor, né? De vivo, que tivesse um cheiro melhor, você tivesse vontade de algo novo. E, no entanto, esse cheiro, muitas vezes, ele é colocado tem um ambiente, um cenário que é o Hotel Texas, Uhum. onde tem o Dunga, que é aquele casarão antigo, caindo aos pedaços, onde os quartos são pequenos e as pessoas que estão ali estão sempre reclamando, onde tem alguém que vai morrer, aquele velório tradicional lá na casa, onde as pessoas vão. Ou seja, nada muda, nada muda. Uhum. Aquela história permanece, né?
eu fiz um capítulo, né, de um livro falando sobre esses dois filmes e, e fazendo um link com outro filme do Cláudio Assis, que eu não tratei, que ele é depois, que é A Febre do Rato, né? Que a Febre do Rato Interessante. já traz esse potencial de mudança, é Cláudio Assis também. E essa questão de mudança, Ele vai transitar na década de 60 e tudo, mas ele vai trazer a ideia de que é Aham. necessário algo novo, é algo que precisa se mudar, é a paixão, é o amor, é a busca, é algo que precisa pulsar e sair dessas questões que, no Amarelo Manga, principalmente, são muito psicológicas, né? É aquela pessoa que não consegue, retraída, que não consegue expor seus sentimentos, é o outro mais agressivo, é aquele que manipula, mas que não saem dessa realidade, que estão inseridas no século XXI, tá? Nas questões que nós temos do século XXI, que é esse mundo que nos cobra, que nos pede mais consciência, né? Que quer da gente muito que a gente produza, que a gente tenha, que a gente consuma, mas que ao mesmo tempo volta ao passado sem saber como sair, porque o dia parece sempre o mesmo. E que não é, né? Mas ele Aham. parece sempre. A gente espera de novidades. Parece que aquilo vai se repetindo. Mas é muito louco. Isso. E a ideia, não, eu acho mais impressionante a ideia que as pessoas têm ainda do Nordeste. Que aí fica É nessa. difícil, né? É difícil tirar, né? A gente conhece pouco das universidades. Eu, nesse período que a gente está em isolamento, então eu estou fazendo vários cursos, né? A maioria dos cursos que eu fiz, fiz alguns da UNEB, né? Na Universidade Estadual da Bahia, fiz na Estadual de Pernambuco, estou fazendo outro curso que é numa Universidade do Ceará, ou seja, são vários cursos. Ou seja, você tem uma produção científica muito grande nessas Sim. universidades. Você tem cursos maravilhosos na nossa área, também em outras áreas, né? Você tem uma pesquisa acontecendo, você tem um centro tecnológico na cidade do Recife, você tem uma medicina de ponta também na cidade do Recife, você tem trabalhos excelentes sendo montados, principalmente cinema. A Bahia tem bastante, né? O material que eu usei é da Universidade Federal da Bahia, que é do Jorge Nova, que tem essa tradição em pesquisar cinema e material. Depois eu vou até te passar um site, não estou com ele na cabeça aqui, de um professor chamado Jairo, que eu tive contato num curso sobre cinema, eu vou te passar, que ele traz esse material todo para pesquisa cinematográfica em História. Tem a Legal. Isabel também, que é um curso que é da UNEB. Quer dizer, a gente tem pouco contato, a gente acaba não tendo, a gente mantém esse olhar no passado, né? Que também é o nosso, a Uhum. gente só olha para a gente só conhece ele, e de repente você se depara com um momento que você fala, nossa, essa produção lá tá maravilhosa, você tem os Uhum. encontros, né? Eu fui ano passado no encontro da Ampul, que foi em Recife, nossa, foi um encontro maravilhoso, a gente discutiu vários assuntos, eu produzi um trabalho também em História Pública, e aí você tem questões que a gente desconhece, a gente não tem essa interação, a gente tem esse Sim. olhar meio distante, né, distante, ou falta pesquisa, né? A tese do Durval dá um fôlego, né? A tese do Uhum. Durval já foi traduzida e tudo, foi publicada fora do país, porque ela vai te dar esse olhar, você fala, nossa, eu nunca pensei na música, e essa música fica na minha cabeça, parece que é sempre isso, né? Esse olhar, Asa Branca, aquela saudade, aquele que foi embora, mas tá sempre com saudade do passado, né? Eles Sim. não falam que é aquele tempo que parece aquele passado lá até o 19 era perfeito, né? Perfeito para um grupo, né? Que tinha um monopólio de poder e tudo. Esse É poder isso não aí. está aí. E é essa elite que monta toda essa ideia, que ampara essa ideia de Nordeste, né? Porque ela era beneficiada, né? Beneficiada. E olha que Sim. eu não vou falar de 19, não dá para falar do Nordeste, porque esse conceito é de 1920. Você tem que falar, né, dos locais, né? Você vai falar de Pernambuco, mas você não vai conseguir fazer essa ideia de regional. Sim. Essa ideia regional é construída no decorrer do tempo. E tem essa ideia também, como você falou, que resume tudo ao Nordeste. O Nordeste é um só. Não, gente, É, é diferente. É Nordeste igual não a engloba. ideia que os alunos têm em sala de aula de África. O que é a África? Hum, A África é só aquele. Não, aquilo é um é, continente, calma aí. aí você tem que desconstruir essa ideia, né? Um Isso. continente
países, olha só. Aí você tem que pensar que o mais difícil ainda na África é mostrar para eles a história da África, a história do continente africano, né? Porque Uhum. muitas vezes parece que não tem história. Parece que... Não, mas peraí, vamos trabalhar, olha só, a gente pode estudar isso aqui, né? Olha, esses achados que você tem, que a gente pesquisa, né? Arquitetônicos, olha essa parte aqui. Então, tem muita história. Mas a gente sabe que tem sempre um discurso que tenta, né, silenciar. E isso é o bom da nossa lei, da lei, né? Eu acho que tem que ser sempre lembrada, que é a Lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que tem que ser aplicada. A gente tem que estudar a Sim, história da África. A gente tem que conhecer essa história para conhecer a nossa história, tá? sim. E a gente tem que conhecer a história do Brasil, né? O Brasil é enorme. A gente está falando aqui desse contexto, né, dos estados nordestinos, mas a gente podia falar do norte, o que a gente sabe, né, da Aham. região. Eu estou falando de região, né, trabalhando com região. Centro-Oeste, É Sul, muito apagado. A gente muito fica ali apagado. só no Sudeste. E quando a gente vai fazer uma pesquisa, e aí eu vou colocar um bem pessoal, você vai falar de Nordeste? Você vai falar de cinema no Nordeste, nordestino? Ouvi várias e várias vezes. Aham. Tanta coisa para você estudar. Mas peraí, eu quero estudar, eu quero trabalhar com essa temática. Eu gosto de trabalhar com a minha história. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer esse país, eu preciso conhecer a história da África, conhecer um pouco mais de história indígena, que é mais Uhum. difícil ainda quando a gente fala. Então, eu tenho que conhecer esse Brasil, né? Como se monta a nossa história. E a gente até nisso acho que fica sempre muito eurocêntrico, né? Eu vou estudar lá, tá, tudo bem, estude. Mas tem o seu colega que vai estudar uma coisa bem regional aqui, bem da nossa aula, bem Brasil, bem Nordeste, bem Bahia, E vai, e vai Pernambuco, te, Rio e vai Lagoa. acabar te revelando algo que tu não tinha nem percebido aqui do lado. Não, do lado, a gente né, e pensa dessa ressignificação, né? Você olha assim e fala, nossa, essa música, eu nunca tinha percebido. Como é que ela me remete a essa condição que o Durval cita? Olha, esse filme aqui já não traz esse traço, ele já monta, e aí você fica repensando, né? Isso é bem Sim, legal, você vai vendo essas várias histórias, né? Esse contexto que pode ser criado. isso é muito legal mesmo. Porque acaba que a nossa história em si, ela acaba sendo escondida, por ela ficar presa em alguns lugares só aqui. É, Porque, você não porque estuda, não porque vai se dar divulga, mais né? volto ao sudeste, porque a capital era aqui, aí depois vai jogar um pouquinho lá. Ah, não, a capital foi lá em Salvador, aí remete naquelas bases, mas ninguém vai um pouco mais longe. Calma aí, vamos apresentar, né, uma história um Mostrar pouco mais. outras realidades, né? É igual a gente Sim. fala do cinema, né? O cinema a gente tem o mito fundador, né? Que é interessante, caso seria a primeira filmagem, você fala do Rio de Janeiro, né? Mas há uma discussão bem forte que, na verdade, a primeira filmagem ela foi feita aqui em Petrópolis. Não entrei nessa discussão, né? Você tem, mas há sim um grupo que mostra que, na verdade, a primeira filmagem é feita com a chegada do trem, mas foi aqui em Petrópolis. Ó, Mas aí desloca-se para o grupo que tinha um cinema para exibir. Você sabe que a gente tem aí um marco lá no. Ai, como é que é o nome do prédio? Me fugiu aqui. calma aí que eu acho que eu tenho anotado. Não, É... aqui em Petrópolis, não, é em Petrópolis mesmo. Eu pedia sempre os meus alunos para ir. Edifício profissional. Quando você Aham. puder, né? Tiver passeando, quando a gente puder, né, fazer isso, existe uma placa em comemoração ali ao centenário da exibição de cinema em Petrópolis. Legal. Tá? Temos isso. Nós Ah, tínhamos uma tradição. Quando eu fiz o projeto do Cineclube, eu fiz a pedido do saudoso professor Jerônimo, que é o Cineclube lá de história, né? da E OCP. a família dele tinha salas de cinema. Ele me Uhum. contou, né, falando. Então, Petrópolis tem eu acho que foi em 1914, acho que só tem uma produção de cinema. E essa produção é petropolitana, um rapaz. No período da guerra ali, né, que você tem uma diminuição de produção de filmes no Brasil, por dados que a gente não tinha acesso ao rolo, né, do filme, tudo que era produção estava sendo utilizado na guerra, Petrópolis tem destaque.
Não sei se é Olha mais isso. 1917. Mas Petrópolis tem destaque aí, um outro material para se pesquisar. Bando de Como, temas como de que foi o pesquisa saindo cinema aqui. Saem vários, né? A gente tem, sempre cada live a gente vai descobrir, nossa, não vi isso. Me apresentar Nossa, aí esse dá para detalhe estudar que eu isso, dá vi. para. Isso é muito Dá bom. para fazer, né? Dá Raquel, para fazer. temos 4 minutos. Bom, Matheus, eu vou agradecer aqui, muito obrigado. Até vou agradecer mesmo por poder revisitar esse trabalho, né? De 8 anos. Muita coisa mudou, né? No cinema não me deixou, não. Muita coisa mudou, mas o cinema permanece. O cinema continua aí. Continuou, já falei com ele quando eu fui falar de miscigenação, aí eu trabalhei com Tenda dos Milagres na minha pós, voltei a falar com ele agora para falar de história da África, com a trilogia Kirikou, que é maravilhosa para as crianças. Eu te agradecer o convite, muito obrigada, obrigada a todos que ficaram assistindo, agradecer os professores que fizeram parte dessa trajetória, que é muito importante saber que toda essa formação, porque eu sou, além de docente, eu sou para sempre uma discente, né? Eu fico tão ansiosa, querendo aprender mais, né? Que a gente, no fundo, sabe, tem certeza que sabe muito pouco. Agradecer os meus professores, que nesse percurso são muitos. Então, não vou saber todos os nomes, né? E aos colegas de profissão, os professores, aos colegas agora historiadores, né? Já que é a profissão que eu vou Sim, ter agora. Agradecer de coração mesmo. Muito, muito, muito obrigada, Matheus. E a você, né, Matheus? Um grande amigo, né? Obrigado. Parceiro. Eu que agradeço. Não sala de aula ainda. É. Ah, Robertinha, galerinha lá, as doidinhas do TCC, da UCP, de 2012. A Roberta está comentando aqui. Cuidado! Raquel está sempre apresentando argumentos maravilhosos para nos fazer aprender mais e mais sobre o Nordeste. Isso é verdade. Quando eu tinha liberdade, né? Levei algumas amigas para conhecerem o Nordeste, que é muito mais do que só falar, é você estar lá, né? Você vivenciar, você, né, sentir e falar, poxa, tá certo, olha quanto eu não conheço desse local, desse lugar. Essa é a melhor, eu acho que é a melhor experiência, né? Antes de você ter uma opinião fechada, vá conhecer, vá pesquisar um pouco mais, vá estudar. Descubra o quanto é belo, né? Por si só, conhecer já é infinitamente maravilhoso. Dona Eurides aqui mandando parabéns pra gente. Dona Eurides acompanhou aí a live. Ela é a vizinha da escola que eu trabalhava. Descobri depois. Muito obrigada. Eu quero te agradecer, Raquel, novamente, por ter topado participar, falar um pouco sobre sua monografia, rever. Obrigado por me ensinar bastante sobre o Nordeste, porque eu aprendi bastante. Ganhou mais um fã. Próximo congresso que a gente tiver a liberdade, a gente vai lá. Vamos. E aí, também, né, quem sabe aí mais pra frente você não vem aí falar sobre a pós e o mestrado, que são temas legais também. Foi bom porque eu vou estar apresentando um trabalho na AMPU de Pernambuco agora em setembro. Meu trabalho foi aprovado. Vou falar um pouquinho desse trabalho da dissertação. Então tá bom. Aí a gente marca uma próxima conversa, então. Tá bom? Aí já é diferente. A gente já vai trabalhar com os anos iniciais com história da África. Show. Aí a gente já muda um pouco, mas o cinema não sai. Não, o cinema não sai. O cinema permanece. Então tá Nath, bom. pro Anderson também, que eles estão assistindo, né? Isso aí, ó. Muito obrigado, Nath Anderson. Beijinhos. Queria agradecer a todo mundo, então, que participou. Novamente, Raquel, muito obrigado. Tá? Um beijão pra você. E até. Até.